Muito bem. Pessoal, esse assunto, eu não sei se vocês já conheciam, é um assunto muito famoso no mundo judaico, essa história de Kamsa e Bar Kamsa, né? E ela é muito importante para a gente entender qual é a visão judaica de por que nós estamos na Galut há 2000 anos. A visão judaica tradicional ortodoxa do porquê o segundo templo foi destruído, por que nós fomos espalhados entre as nações e por que só agora, né, de acordo com a visão mística ortodoxa, a gente está retornando para a nossa terra, mas ainda sem terceiro Beit HaMikdash, sem terceiro templo, né? E essa história é muito, muito importante entender o que está por trás dela, para a gente entender o mais importante. Qual é o nosso papel nesse contexto? Qual é o nosso papel no Tikkun do Am Israel, né? No Tikkun, no conserto do povo judeu, além do nosso papel como representante das nações e Tikkun Olam, de conserto do mundo, né? Então, eu queria saber, antes de mais nada, quem já tinha ouvido essa história? Quem já tinha ouvido essa história, levanta a mão. Ninguém. Mariana, Lior. Eu já tinha ouvido. Ouviu, mas nunca estudaram, né? Quem ouviu não tinha estudado ainda a história, né? Então é novidade para quase todo mundo. Muito bem. Então vamos lá. Pergunta por pergunta. Vamos para a primeira. Por que o Talmud apresenta este conteúdo para abordar a destruição do segundo Beit HaMikdash, justamente no tratado de Gittin? Tem um erro aí de digitação, é este conteúdo não vasto, mas vocês entenderam, respondendo, aliás, muito bem. A maioria respondeu muito, muito bem. Demorei um pouquinho porque recebi uma enxurrada de respostas ao mesmo tempo, bem no final. Mas vamos lá. Bem, isso está claro, é a pergunta mais fácil daí, é porque a Masechet Gittin é o tratado de divórcios, né? A gente sabe que no judaísmo, muita gente acha que para o judaísmo o casamento ele tem que perdurar para sempre, independente de qualquer coisa, e é um erro. As pessoas precisam saber que o casamento tem o objetivo de fazer as pessoas felizes, e se isso não acontece, Hazve Halila, Deus nos livre, sim, há a possibilidade de tentar de novo, a possibilidade de desfazer uma união, que é muito triste, é muito ruim, né? Está escrito que o Mizbeach chora, o altar do templo chora quando há um divórcio, mas se não há alternativa, é a última alternativa, se não há o divórcio. E esse tratado é no qual aparecem a maior parte das histórias sobre a destruição do templo, porque a destruição do templo é a representação do divórcio entre o povo de Israel e Deus, tá? Algumas pessoas colocaram entre o povo de Israel e a terra de Israel, mas é entre o povo de Israel e Deus. A gente já falou várias vezes isso. Tudo no mundo... Alguém está com o microfone aberto aí, por favor, te liga. Tudo no mundo é binário, né? Por isso que o mundo foi construído Bereshit com a letra Beit. E todo binário, no fundo, tem, pelo judaísmo místico, um aspecto de macho e fêmea. E na relação do povo de Israel com Deus, existem os dois lados. Kutsh Abrihu é Deus e a Shekhinah, a presença divina, é Israel. Ou seja, o lado feminino é o povo judeu. E o que foi a destruição do templo, a destruição de Jerusalém e a expulsão, né, da terra de Israel e espalhar entre as nações? Uma profecia que está claríssima na Torá. É uma espécie de divórcio entre Deus e o povo de Israel, tá? Por isso que a maior parte das histórias do Talmud que falam sobre a destruição do templo e Tisha B'Av, né, os dois templos foram destruídos em Tisha B'Av, repetindo para quem não estava. Porque a aula hoje é sobre isso? Porque nessa quarta-feira à noite e quinta nós temos o único dia que não é da Torá, que é um jejum de 25 horas, que é Tisha B'Av, o dia 9 de Av, o dia menos feliz do calendário judaico, vamos dizer assim. O dia do pecado dos espiões, como a gente viu numa aula aí no mês de junho ou julho, não lembro, e o dia da destruição dos dois templos e vários outros acontecimentos ruins, tragédias no povo judeu. Mas a gente vai concentrar hoje o assunto de destruição do templo, porque tem a ver com a esperança da era messiânica que trará a construção de um terceiro templo, né? Não estamos muito próximos disso, porque a gente sabe que o local dessa reconstrução é onde está hoje a mesquita do domo da rocha, né? Da cúpula de ouro, né? Então não é uma coisa que a gente já está
Estamos próximos. A gente está no início desse processo aí, mesmo para os mais otimistas, né? Muito bem. Então, a primeira pergunta foi-se. Alguma dúvida? Tranquila, né? A primeira pergunta é tranquila. Agora a gente vai começar a entrar na interpretação dessa história e as próximas perguntas todas vão ser respondidas de uma vez só. Eu vou ler elas aqui e eu, numa paulada só, vou responder tudo. Aí vocês vão entender melhor. Primeira pergunta interpretativa, número 2. Sobre Kamsa e Bar Kamsa, Jerusalém foi destruída. Que culpa teve Kamsa que nem foi à festa? Né? Boa pergunta. 3. Por que o nome do dono da festa não é revelado? Outra boa pergunta. Afinal de contas, a postura dele foi horrorosa, né? Horrível. 4ª pergunta. Por que o dono da festa não é considerado ou declarado culpado pela destruição do templo e só recai no começo Kamsa e Bar Kamsa e no final o Rabi Zecharia Ben Avkulas, ou seja, o dono da festa não está aí sendo acusado ou declarado culpado nenhuma vez. 5. Como classificar a postura de Rabi Zecharia Ben Avkulas? Bem, isso depois a gente vai ver. Essas 3 agora, 2, 3, 4, vamos responder de uma vez. Pessoal, prestem bem atenção. Essa história, na verdade, é uma história real, mas os nomes todos nessa história são fictícios. Assim dizem os nossos sábios. O nome do cara que foi convidado por engano não é Bar Kamsa. O nome do que devia ter sido convidado e não foi, não é Kamsa. E por isso, só o nome de Rabi Zecharia Ben Avkulas aqui está sendo revelado. Todos os outros nomes, na verdade, eles estão em anonimato. Porque essa história, ela não é apenas uma gota d'água, sim, que acabou causando a destruição do templo. Ela é uma história simbólica que representa o espírito da época. E é vergonhoso, e é triste, e dá realmente assim uma sensação horrorosa de em que nível estava o nosso povo naquela época. Porque dizem os nossos sábios, através dessa história, que o templo foi destruído por Sinat Hinam, ódio gratuito. Gabriel, por favor, liga a sua câmera. Isso, obrigado. Ódio gratuito. E essa história representa isso. Tá? E agora vamos explicar os nomes. O que significa Kamsa? Kamsa é aramaico, vem do hebraico Kometz. Kometz é um punhado. Quando o Cohen fazia o sacrifício no templo, ele pegava um Kometz de farinha e colocava nas oferendas, nos sacrifícios. É uma palma assim cheia de farinha, Kometz. Ou seja, é um punhado, é um grupo. Kamsa representa o camarada que está no grupo. Bar, o que é bar em aramaico? Filho. Muito bem. Bar mitzvah, ben mitzvah. E bar também significa fora. Como em Porto Alegre a maioria são ashkenazim, não conhece essa expressão sefaradim muito famosa que é bar minan. Bar minan é fora de nós, Deus nos livre. Bar é fora ou é filho. Vejam que tanto faz se eu usar qualquer uma das duas traduções, eu vou ter a intenção do Talmud de por que chamou Bar Kamsa desse jeito. Porque se Kamsa é o cara do punhado, do grupo, da panela, em Porto Alegre se fala panelinha também, que tem panelinha de amigos, também se fala. Então o Kamsa é o cara da panela. É o cara que é in. É o cara que foi convidado pelo dono da festa, um ricaço de Jerusalém. Bar Kamsa, ele é o filho da panelinha, ele é o produto da panelinha. Ou ele é o cara que está fora da panelinha. Bar Minan, fora do Kamsa. Ou seja, se existe uma panelinha, existe também o que é excluído dela. É o que está out. Então, Kamsa é uma categoria. Bar Kamsa é outra categoria. E o dono da festa não tem o nome revelado porque é uma terceira categoria. Ou seja, essa história ela está nos relatando algo que era comum naquela época. E por isso os nomes não estão revelados aqui. E o que era o comum? Essa situação absurda de que primeiro existia essa situação da pessoa ter um inimigo tão grande que ela não aceita que essa pessoa fique na festa nem pagando a sua comida, nem pagando metade da festa toda.
Ou seja, a pessoa implora, por favor, não me expulsa, porque é uma humilhação muito grande. O dono da festa tem um coração de pedra e não aceita e expulsa o cara. Vejam que aqui existe uma prova do quanto que uma mágoa individual pode causar uma avalanche. O quanto que uma mágoa é uma pedrinha que é petelecada do alto da montanha, que esbarra no graveto, do graveto vai uma pedra maior e depois a montanha vem abaixo. E começou tudo com uma pedrinha. A mágoa de Bar Kamsa não justifica, mas explica. Ou seja, esse contexto horroroso era o que imperava no nosso povo naquele momento. E a gente vai para a última pergunta, né? A gente vai perguntar se isso continua acontecendo, mas antes a gente vai para Rabi Zecharia ben Avkulas, porque é o único que tem o nome verdadeiramente revelado aí e porque que recai sobre ele, né? Toda essa culpa, né? Então vamos lá para a próxima pergunta. Então vamos ver se a gente respondeu aos outros. Ó, Kamsa e Bar Kamsa, que culpa teve Kamsa? Kamsa tem a culpa, alguns até escreveram isso, de que se não houvesse panelinha, não haveria o out da panelinha, não haveria o filho da panelinha, o que está fora. Bar Kamsa, fora da Kamsa. O filho da Kamsa, produto da panelinha. Por que o nome do dono da festa não é revelado? Porque nenhum nome foi revelado. Por que o dono da festa não é considerado ou declarado culpado pela destruição do templo? Se foi o agente direto do processo, a causa que transformou Bar Kamsa no traidor, porque aqui existe um contexto culpado. Sim? E a gente vai ver que a expulsão do cara da festa, ela não é tão relevante quanto o que vai vir agora. Vamos lá. Como classificar a postura de Rabi Zecharia ben Avkulas diante dos dilemas sobre o que fazer com a oferenda e o que fazer com Bar Kamsa? Muito bem, existe uma regra que é a seguinte. Ela diz assim, Et la sot la Hashem eferu toratecha. Se há um momento que nós precisamos fazer algo mais importante para Deus, a gente muda a Torá. Essa é uma regra perigosíssima, que ela só pode ser adotada com grandes sábios, líderes da geração. Mas é o caso de Rabi Zecharia ben Avkulas. E ele, infelizmente, não utilizou essa regra. Ele quis ser tão perfeccionista que, ao invés de fazer o sacrifício da oferenda com defeito, ele disse, não, mas as futuras gerações vão aprender que pode fazer oferenda defeituosa. E isso vai ser grave. Aí, por outro lado, não, mas a gente matar Bar Kamsa, vão achar que uma pessoa que faz um defeito numa oferenda merece pena de morte, e as pessoas vão achar errado, né? Acontece que muitos rabinos depois disseram o seguinte, o problema desse modo de pensar de Rabi Zecharia é o seguinte, ele está preocupado com a Torá, ele está preocupado de como é que a tradição vai passar para as futuras gerações, e ele não levou em consideração que o momento que se vivia era um momento tão perigoso para o judaísmo, que se os romanos decidissem atacar Jerusalém, com todas as profecias que já tinham dito que isso ia acontecer, o povo de Israel ia ser disperso pelo mundo e a Torá ia sofrer muito mais, porque vejam bem, senhoras e senhores, não tem coisa pior para a Torá do que a gente ter rabinos Ashkenazim que dizem uma coisa, rabino Sefaradi que diz outra coisa, rabino dessa corrente diz assim, o rabino da outra corrente diz assado. A pior coisa que tem para a Torá é isso, é que a Torá se pulverizou em vários judaísmos. Isso é uma coisa pior que pode acontecer para a Torá. Se Rabi Zecharia ben Avkulas tivesse tido uma visão um pouco mais de longo alcance, ele teria feito uma dessas coisas, ou sacrificado o animal, mesmo com defeito, ou, a pior hipótese, matado Bar Kamsa. Por que ele poderia ter feito isso? Porque Bar Kamsa foi um delator, um traidor. O sangue de Bar Kamsa, na verdade, não valia nada. Por quê? Porque ele causou perigo de todo o povo judeu. Sim? Então, numa hora em que ele devia olhar para o que era essencial, ele ficou preocupado com o que é importante. E realmente, pessoal, entre o importante e o urgente, embora muita gente saiba que isso é horrível viver assim, mas o urgente é urgente.
Não tem jeito. Então, você não vai olhar para o importante quando você tem que resolver o urgente. A emergência é emergência. Sim? Então, a postura de Rabi Zechariah ben Avkulas foi equivocada, mas tem muito pior. Tem a próxima pergunta. A próxima pergunta. Que essa sim vai nos dar o desfecho mais importante. Por que, segundo o desfecho enfático de Rabi Yohanan, recai apenas sobre ele, que começou dizendo, não, por causa da história de Kamsa e Bar Kamsa, ou seja, o dono da festa já está ali naquele título. Né? Porque a história de Kamsa e Bar Kamsa só foi possível graças ao dono da festa. Né? Mas por que no final, no desfecho, recai sobre esse sábio, líder daquela geração, toda a responsabilidade? Então prestem bem atenção, meus queridos. Porque alguns de vocês tiveram essa presença de espírito e escreveram isso na resposta. Tá? E eu quero parabenizar quem fez isso. Alguns fizeram e fizeram muito bem. Se esse homem era rico, fez uma festança para toda Jerusalém, estava toda a liderança judaica lá. Estava toda a liderança judaica ali. Isso significa que Rabi Zechariah ben Avkulas estava na festa também. E mais importante, grave, significativo, do que ele não ter oferecido o animal com defeito, ou não ter matado o Bar Kamsa, foi ele ter permitido essa cena humilhante debaixo das suas barbas. Como que ele não chega para o dono da festa e fala, que isso? Não faça um negócio desse? Como você vai deixar um outro judeu passar por essa humilhação? Ele está te oferecendo metade da festa. Pessoal, quando a liderança não age dessa maneira, é isso que acontece com o nosso povo. Ou seja, nós temos que fazer o nosso papel como liderados, mas há uma responsabilidade muito grande sobre os ombros dos nossos líderes de que nós tenhamos mais união. Olha o que está acontecendo agora no Estado de Israel. Né? A gente precisa de líderes que saibam fazer o diálogo e a paz entre os nossos extremos, porque nós temos extremos. Nós temos divisões, muitas. Então recai sobre ele a culpa, porque alguns de vocês levaram isso em consideração, tiveram essa presença de espírito. Onde estava esse líder que não chega para o dono da festa e fala, como você faz um negócio desse? Como você expulsa uma pessoa que já sofre essa discriminação, esse bullying, e você deixa ele embora de maneira humilhante? Então, a falta de atuação de uma liderança judaica na festa, como prevenção, como atuação num contexto de ódio gratuito, isso é a coisa mais grave. É por isso que recai sobre ele, mais até do que a questão Ou seja, é um líder que ele está, de modo geral, não sabendo colocar a ênfase naquilo que é prioritário. Essa é a regra. Não é só na decisão de tentar contornar o mal feito, mas de evitar. Se houvesse uma clareza do que é prioritário, que é o amor gratuito, amarás ao próximo como a ti mesmo, não teria acontecido isso. Aliás, não haveria essa situação no povo de Israel, de um cuidado maior com a relação homem para com Deus e um desleixo da relação homem para com o próximo. Pessoal, a gente já está entrando na última questão. Será que a situação melhorou? Será que nós estamos num nível já de união e amor gratuito dentro do nosso povo? Será que já estamos nisso? E vejam bem, a gente não desapareceu por completo e nós nos unimos muitas vezes. Sabe por quê? Porque fomos perseguidos. A gente acaba as nossas discussões quando a gente está juntos ou no cemitério, Deus nos livre, ou fugindo, expulsos de um país, ou Deus nos livre, elevado à milésima potência dentro de uma câmara de gás. Dentro da câmara de gás não tem diferença. Tem rabinos ortodoxos, pessoas que não acreditam em Deus, mas todo mundo judeu. Nós precisamos consertar isso enormemente, cada um de nós, que nós saibamos ser unidos sem a necessidade que um antissemita nos jogue na cara. Você é judeu. Então se junta com seus pares. Sim?
Essa é a grande mensagem, a grande lição de Tisha B'Av. Ou seja, Tisha B'Av é o dia para refletir sobre isso. Destruiu o templo. Mas não é a destruição do templo, é o sintoma. É a febre. A pergunta é: que vírus causou essa febre? É a desunião do nosso povo. É a falta de amor próprio. De amor gratuito. Esses dois processos. Nos amarmos e amar o próximo. A gente precisa resolver isso como nação. Sim? Nós temos já o nosso Estado, mas ainda falta muito para isso. E cada um de nós tem que fazer a sua parte nesse esforço. Sim? Essa é a mensagem principal de hoje. Ou seja, como líderes e como liderados, a gente tem que lembrar que a união do nosso povo é essencial, com todas as dificuldades que a gente tem. Não podemos esquecer isso. A gente pode brigar, discutir, mas a gente não pode esquecer como chegamos até aqui. E por quê? Sim? Então, essa é a mensagem principal e esse é o Tikkun. O Tikkun de Tisha B'Av é isso. É não permitir que isso aconteça nas nossas vidas, no nosso quintal. Ou seja, jamais permitir que uma pessoa se sinta como Bar Kamsa. Que se sinta excluída, que se sinta sofrendo bullying, etc. A gente tem que resolver isso. No nível que a gente tiver. Frequentadores de escola judaica, de movimento juvenil, de sinagoga, de federação israelita, de seja lá o que for. Ou, mais ainda, se formos líderes. Mais ainda. Ok? Então, por isso que recai sobre esse rabino, e é até difícil, sabe? Porque, imagina, durante 2000 anos nós estamos aqui dizendo que a pedrinha que empurrou a montanha abaixo foi a postura de uma pessoa. Me dói dizer, né? Lembrar de um grande rabino como Rabi Zechariah ben Avkulas desse jeito. Mas é o ônus de ter sido líder. E daí a gente vê por que o judaísmo fala odeia a liderança. Não queira, porque a responsabilidade é muito grande. O preço de um erro é muito grande a se pagar. Quanto maior o teu cargo, maior é a queda. Né? Ok? Muito bem. Dúvidas, comentários, perguntas? Então, lembrando que nesta quarta-feira tem os calendários aí para saber. Quem puder jejuar, o máximo que puder, um jejum de 25 horas. Sim? Quem puder ir à sinagoga, ouvir a Migilat Eihá, é ali da noite. As pessoas sentam no chão, a sinagoga fica a meia luz, com pouca luz. E se lê Migilat Eihá. E de dia, de novo, em Shacharit, se lê Migilat Eihá. Se costuma diminuir o trabalho o máximo que dá. Quem não puder, não tem jeito, ok? Tentar o máximo possível comemorar esse dia. Comemorar, não esqueçam, é memorar, é memória. Sim? Um dia muito importante no calendário judaico. Quarta-feira à noite e quinta até o anoitecer. 25 horas. O único jejum, fora Yom Kippur, de 25 horas, estabelecido pelos nossos sábios. Tá? Ok? Bom, eu tenho uma pergunta. Pois não? Teve duas diásporas, né? A primeira depois daquela do primeiro tempo, né? Sim. O primeiro tempo, né, caiu por causa do pecado do homem para com Deus. E o segundo do homem para com o próximo, né? Isso mesmo. Por que a segunda diáspora foi mais comprida do que a primeira? Não foi, né? Foi relativamente, né, acho que foi 70 anos, né? Sim. E que a do homem para com o próximo foi mais comprida do que a do homem para com Deus. Porque quando você for pai como o Eduardo, que quer fazer a próxima pergunta, você vai ver que você fica muito, muito magoado quando um filho te desrespeita. Mas é insuportável saber que 2 dos teus filhos não se respeitam, ou pior, se odeiam. Isso é insuportável. Isso é insuportável, Lior. Deus, como nosso pai nessa metáfora, ele não aguenta ver que nós não sabemos nos amar e nos respeitar. Isso para ele é... E outra coisa, o amor a Deus, Lior, ele é para algumas pessoas algo muito abstrato. A verdadeira ponte de amor a Deus é amar o próximo. Ou seja, se você é uma Shekhinah, que é a representação de Deus no mundo, que é o povo judeu, e
depois que chegamos nessa instância e, em paralelo, devemos amar a humanidade também, né? A gente tem que também lutar pela salvação da humanidade toda, sim? O povo de Israel tem um papel entre as nações. Então, esse é o trampolim, esse é o meio de chegar no amor a Deus. Então, o amor ao próximo é o desafio mais importante. Daí a desproporção de 70 anos sem o segundo templo e 2.000 anos sem o terceiro. Tá? Essa é a proporção. Fala, Eduardo. Opa, no que se acha o Canaru, o livro, né, de códigos de lei, diz sobre o jejum que tu deve evitar de fazer no caso de se eu trabalhar para alguém, para poder trabalhar normal, né? Isso se aplica a que tipos de jejum? Então, com certeza não deve ser na diária. Olha, o jejum, a gente tem alguns jejuns no ano, né? Todos são de 12 horas, em média, né? 12, 13 horas. Os únicos dois que são 25 horas é Yom Kippur e Tisha B'Av. Eles são muito, muito graves, vamos dizer assim. Eles são muito importantes. Então, o ideal para quem quer seguir de fato, é procurar não trabalhar nesse dia. Agora, se a pessoa precisa trabalhar, ela vai ter uma perda muito grande, vai dificultar a vida dela, vai entrar em muitos problemas, ela deve trabalhar, mas procurar manter, sim, o jejum de comida e de bebida nesse dia. Tá? Isso é o que diz o Shulchan Aruch, ou seja, o Shulchan Aruch é muito rigoroso com esse jejum, porque é um jejum de uma data muito rigorosa, né? É uma data que tem a ver com não só o passado, não é um jejum do passado, é um jejum do presente e do futuro, né? Esse jejum tem a ver com esse conceito da conscientização de que a gente precisa consertar o comportamento. Entendeu? Então é muito rigoroso. Ok? Entendi. Obrigado. Imagina, disponha. Mais alguém? Ok, pessoal. Então, como expliquei para o pessoal no início da aula, provavelmente a nossa aula número 5 será a nossa provítia sobre 8 capítulos, mas eu darei mais informações. Tá bom? É isso aí. Então, vamos ver o que vai acontecer na semana que vem, ainda não sei direito. Quando eu souber, também vou dar informações como é que será o mês de agosto. Ok? Então é isso. Shavuot Tov, para quem fizer jejum, bom jejum. E que temos só boas notícias. E que seja... Que nem aconteça esse Tisha B'Av. Quem sabe, o Mashiach vai chegar entre amanhã e depois de amanhã não tem esse jejum. Tomara. Tá bom? É isso aí.